Olá pessoal, eu sou a Tatiana Durães e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro Salem, do Stephen King. Esse livro, pessoal, foi o primeiro contato que eu tive com a escrita do Stephen King. Eu nunca tinha lido nada dele. E ele me foi indicado, como eu disse no vídeo anterior, como um livro de bruxas. Eu não sei bem se a pessoa me indicou um livro de bruxas e quando eu fui comprar eu achei que era esse por causa do nome. Eu não sei, assim, que confusão na verdade eu fiz, eu acabei fazendo. Enfim, ele é um livro de vampiros. Ele tinha sido lançado anteriormente com o nome A Hora do Vampiro e agora ele foi relançado com o nome de Salem. Aqui nós vamos conhecer o autor, o escritor Ben. Ben volta para a cidade de Salem, que é uma cidade pequenininha do interior. Tipo, tem 6 mil, 10 mil habitantes, é uma cidade bem pequena mesmo. Ele volta para lá porque ele morou lá quando era criança e ele está escrevendo uma história sobre uma casa abandonada que tem nessa cidade. Quando ele era criança e ele morou lá, ele foi desafiado pelas coleguinhas a entrar nessa casa e pegar alguma coisa que tinha lá dentro. Essa casa era conhecida pelos habitantes como uma casa amaldiçoada, que tinha fantasmas e todo mundo tinha muito medo. Porque os donos, o casal que morava lá, o cara ele matou a esposa com um tiro na cabeça e depois ele se matou enforcado. O Ben, quando ele entra nessa casa, ainda criança, ele acaba subindo até o segundo andar. E ele acaba entrando no quarto onde o antigo dono morreu, ele se enforcou. E quando ele abre a porta, ele tem uma visão desse cara pendurado na corda. Ele não sabe se foi uma alucinação causada pelo medo, mas ele tem vontade de voltar a ver essa casa. Contudo, a casa acaba sendo comprada por uma pessoa de fora da cidade que vai montar uma loja de móveis antigos, de móveis finos na cidade. O Ben ele acaba ficando em um hotel lá na cidade para finalizar, com o intuito de realmente finalizar o seu livro, de escrever o seu livro. Só que algumas mortes acabam acontecendo na cidade, algumas coisas estranhas acabam acontecendo, o que leva o Ben a ficar ainda mais interessado em tudo aquilo que está, todo aquele mistério em volta daquela casa. Desde o início da leitura, a gente já sabe que é um livro de vampiros, então óbvio que são vampiros, né, que estão matando as pessoas, tanto que o autor ele não tenta em nenhum momento fazer um suspense pra você, do tipo, nossa, né, será que é um assassino, será que é um ritual? Ele não tenta em nenhum momento fazer nada do tipo. Ele pega o vampiro e ele joga na sua cara, assim, isso. Eu confesso que isso me decepcionou um pouco, e o que também me deixou muito frustrada foi que eu esperava passar medo lendo esse livro. Eu esperava ficar com medo, eu esperava ficar com um pouquinho, sabe, de receio, um suspensezinho, e não. A narrativa, ela é fluida, é uma narrativa contínua, né, não tem nenhum, pra mim, pelo menos, não teve nenhum ponto alto, nenhum ponto baixo, ela simplesmente começou e terminou, assim. Eu também não consegui me apegar a nenhum personagem, eu senti os personagens, eles são... Eu comentei isso com uma amiga minha, eu falei que, nossa, são personagens extremamente inteligentes, e eu gostei muito da parte onde eles descobrem o que é aquilo e da forma como descobrem que são vampiros, né, e como eles reagem àquilo. Porque, assim, os livros de fantasia, pelo menos os livros que eu tenho lido, o que acontece muito é o seguinte: o personagem ele é do nosso mundo, ele é jogado lá na parte fantástica, né? Ele se depara, sei lá, com lobisomens, fadas, e aí ele fica naquela autonegação. Não, isso não pode estar acontecendo, isso é um sonho, eu tô alucinando, eu estou doente. E aqui não, quando eles pensam ser um vampiro, eles começam a conversar de uma forma muito madura sobre o assunto. E isso tornou a leitura muito mais agradável do que ficar lendo alguma coisa do tipo, como eu disse, de não, eu não sou, eu não posso, você não é, isso não existe. Então foi duas coisas que eu gostei bastante. Os personagens, apesar de não ter me apegado a eles, não ter sofrido com a morte de ninguém, não ter desejado, shippado, nada do tipo. Tipo, pra mim, eles estão lá, ótimo, eu tô lendo sobre eles, mas mais nada. Simplesmente isso. E a narrativa, eu gostei muito da narrativa. Esse livro, ele não se perde muito em descrições, ele não foca muito em descrições de local, em descrições de personagem.
e eu gostei bastante disso. Os personagens também, os devaneios dos personagens também não são cansativos. Isso é uma coisa que me deixa bastante enjoada em leitura, quando o personagem ele fica pensando sobre aquilo que aconteceu, ou ele fica pensando naquilo que vai acontecer, refletindo sobre as coisas, a verdade, a vida, o universo. Isso me irrita bastante nas histórias, e aqui não. Eu achei bastante proveitoso toda essa parte dos personagens. Mas, como eu comentei, o que me frustrou nessa leitura realmente foi a questão de não ter passado medo, porque eu realmente esperava passar medo. A questão de não ser bruxas. Eu fui com uma expectativa muito grande em cima do livro, achando que eram bruxas sanguinárias, comendo criancinhas, e não é isso. Enfim, para uma primeira experiência com o Stephen King, eu gostei bastante e eu pretendo com certeza ler outras obras do autor. Eu demorei muito para começar a ler ele, na verdade, eu já deveria ter começado há muito tempo. E o próximo livro que eu quero ler é O Cemitério. Já comentaram que ele é um livro que causa um pouco mais de medo do que outros, e não é tão grande quanto It, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não me matem por não ter, assim, aproveitado tanto a minha primeira experiência com o Stephen King. Comentem aqui embaixo se vocês já leram Salem ou se vocês têm vontade de ler. E qual livro desse autor vocês indicam para que eu leia em seguida. Deixem um like no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E um beijo. Até a próxima!